A gente segue, claro, trazendo as últimas informações e com a mudança na presidência dos Estados Unidos, países em conflito podem ser afetados. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, parabenizou Trump e falou em um retorno histórico à Casa Branca, além de um novo começo para a grande aliança entre os dois países. No primeiro mandato, o republicano transferiu a embaixada norte-americana para Jerusalém, além de reconhecer a soberania israelense nas colinas de Golã, o território sírio. Para entender mais sobre como fica a situação desse conflito agora, a gente conversa com o Salvador Raza, que é especialista em segurança internacional. Salvador, boa tarde para você, você que fala direto de Washington. Primeiro, eu gostaria da sua análise sobre a repercussão em Washington sobre essa vitória de Trump. O que a gente pode dizer já em relação à segurança internacional? E boa tarde mais uma vez. Então, aqui em Washington existe uma espécie de euforia com as possibilidades que estão se paralelo com uma tremenda frustração dos eleitores da Kamala Harris que estavam se preparando para uma eventual vitória. Mas essa euforia, porque seriam grandes modificações na política exterior americana, estariam a ponto de se desenvolver em vários pontos, todos interconectados. A posição dos Estados Unidos na OTAN é uma delas, o conflito no Oriente Médio, para o qual os Estados Unidos movimentaram recentemente bombardeios e mais força, o conflito em Taiwan, e o reposicionamento da postura dos Estados Unidos com vários países, inclusive com o Brasil. O que mostra o indicador dessa euforia é a subida da Bolsa de Valores, subiu o dólar, passou a ser sobrevalorizado. Algumas companhias tiveram suas ações com aumentos brutais, inclusive do Elon Musk. Na Europa também, essa reação de uma certa satisfação e boas expectativas com o que vem pela frente. É claro que, nesse momento, está tudo um pouco confuso, porque existe muita expectativa, mas não existe, no momento, nenhuma posição definida ou numa direção clara do que vai acontecer e como vai acontecer. Esse que é o problema. O que vai acontecer tem essa boa expectativa. Agora, como vai acontecer, em que tempo vai acontecer, é a questão. E, finalmente, tem as questões internas que pesam nessa balança também, a questão da fronteira, a questão de imigração. Quer dizer, o prato do futuro presidente Trump está cheio, né? Como a gente diz, ele está com um prato cheio de coisas difíceis, bem complexas, todas interligadas, que trazem, no momento, trazem muita preocupação para os dirigentes de todo o mundo e também para uma grande parte do eleitorado americano. Quando o Trump governou, ele era um cenário totalmente diferente do que ele encontra agora. Ou seja, existem conflitos sérios e que dependem do apoio americano. Minha pergunta para você ainda focando no Oriente Médio, com relação a Israel, o apoio está garantido, né? Trump deve continuar mantendo o apoio que é tão importante, inclusive para o governo de Netanyahu. Sim, no Oriente Médio, isso que você mencionou é exatamente o que se espera, com as questões de como é que o presidente Trump vai fazer para pressionar Netanyahu para que aceite um processo de negociação ou até mesmo contemporize, amenize as suas
exigências. O que a gente sabe é que o Trump tem muita influência sobre Israel e igualmente sobre os países árabes. Lembrando que o Trump desenhou os famosos acordos de Abraham, que trouxeram os países árabes a um posicionamento mais acomodativo, não sei se a palavra existe, mas mais fácil com o Israel. Então, a expectativa é que nós tenhamos uma nova rodada de negociações, fazer uma união dos países árabes e, ao mesmo tempo, pressionando Netanyahu para obter a paz. Outra questão importante no Oriente Médio é que a política americana com o Trump, ela se desenha como paz pela força. E é a ideia de que você consegue a paz exercendo força, exercendo poder. E o que os Estados Unidos está fazendo é exatamente isso, o que promete fazer é exatamente isso. Tem capacidade e tem credibilidade para fazer. Esses dois aspectos são críticos, capacidade e credibilidade para fazer isso, aliado ao bom posicionamento. Então, a expectativa para o Oriente Médio é uma certa distensão. Agora, Salvador, além do Oriente Médio, também tem a guerra na Ucrânia. O governo Joe Biden foi um grande apoiador de Volodymyr Zelensky, ajudando, claro, o país com envio de armas e pacotes financeiros. O presidente ucraniano diz que Trump teve uma vitória impressionante. Ele ainda agradeceu ao compromisso do republicano com a abordagem de paz através da força nos assuntos globais. Desde a campanha, o republicano mostrou dúvidas sobre o apoio contínuo a Kiev. Além disso, Trump deu a entender que pode pressionar a Ucrânia por um acordo não muito favorável com a Rússia. Qual que é a sua análise, Salvador, inclusive estando aí nos Estados Unidos, né, direto de Washington, sobre esse ponto? O que a imprensa americana veicula, o que é ventilado aí pelos Estados Unidos em relação à guerra no leste europeu? Bom, em relação a esse conflito, Ucrânia e Estados Unidos têm dois agravantes, duas variáveis, vamos dizer assim, num momento muito importante. Primeiro, é a participação de soldados norte-coreanos em conflito na fronteira com a Ucrânia. Junto com o exército russo, eles têm basicamente os mesmos uniformes, tal, então é muito difícil identificar quem é quem, mas já se tem indícios de que dos cerca de 15 mil soldados norte-coreanos, já estariam alguns deles, alguma parcela deles, já entrando em conflito. Isso é um agravante muito sério, com desdobramentos imprevisíveis no momento. Outra variável importante é que o governo Biden ainda não acabou. E o Biden pode forçar, já se sabe no Congresso, já se diz no Congresso que o Biden poderia forçar a mão, como se diz, né? Possibilitando que sejam transferidos um grande volume de armas para o Iraque, para a Ucrânia, dentro dos cerca de 5 bilhões de dólares que ele teria disponível. Ele precisa do apoio do Congresso, mas o Congresso ainda é um Congresso fortemente democrata. Então, ele tem essas chances de passar esses elementos. Então, essas duas variáveis pressionam, de uma certa forma, a continuidade do conflito, que para a Ucrânia, vamos dizer assim, seria interessante, porque se a Ucrânia for levada à mesa de negociação, a situação dela é de uma perda dos territórios, uma perda de fato dos territórios. Então, essas duas variáveis possibilitam que o conflito se estenda, se agrave, favorecendo a postura da
Ucrânia, pelo menos por algum tempo, daria uma sobrevida à Ucrânia e, ao mesmo tempo, diminuiria a ênfase que o presidente estaria colocando dos dois lados para um acordo negociado. Do lado russo, você tem os russos estão batendo forte, como se diz, fazendo ataques violentos, fortes, não tanto aéreos, terrestres, conquistando território. Para quê? Para que, se tiver aqui para uma mesa de negociação, aonde o status quo seria definitivo, né? Então o russo já teria essas conquistas. Então, você vê, os lados estão usando força para fazer política. Tá? Então, os desdobramentos desse próximo período imediato, enquanto Biden tem a capacidade de fazer isso, a pressão que está sendo exercida sobre ele pelos democratas e pela União Europeia. A União Europeia é muito favorável a essa possibilidade. Até porque os países europeus se preocupam muito com o possível avanço russo para outros países, né? Então, realmente existe também uma pressão da Europa para que esse apoio americano continue. Qual que é a sua análise? Bom, isso é verdade. Isso é a visão mais, vamos dizer assim, mais democrata, né? Que é, se a Ucrânia perder ou aceitar uma condição menos vantajosa, significa que a Rússia teria mão livre. Mas isso não se configuraria tão fácil pela própria posição e presença americana. Então é um argumento cujo contra-argumento desmonta. Então já se diz, não, isso aí é argumento de quem saiu derrotado e não tem mais o que fazer. O argumento complicador, na realidade, é se o Trump, além disso, forçar a retirada ou um reposicionamento da OTAN, dos Estados Unidos, com relação à OTAN, que até agora tem sido francamente favorável, apoio, distensão, mas o Trump já mostrou que ele não está disposto a pagar a conta de tudo. Os europeus teriam que, com a mão no bolso, pagar o conflito, não é só ele. Então, se você conjugar isso que eu acabei de falar sobre a possibilidade de uma distensão sob força dos Estados Unidos, mais a ameaça dele sair da OTAN, isso daí tudo leva a uma situação em que Trump emerge como um grande pivô solucionador das questões. Então, o que está se vendo, analistas, e como nós estamos vendo, é que o Trump está construindo, nesse momento, através de uma série de argumentos de campanha, já uma posição em que ele possa ser um negociador de força entre todos os atores, né? E não resolver a solução um pedaço de cada vez, mas sim fazer uma solução mais global, envolvendo a Europa, a OTAN, e aí inclui a Ucrânia e a Rússia. Seria uma solução bastante negociada, bastante possível que se considera. Agora, a maior preocupação dos militares americanos para planejamento e desenvolvimento é Taiwan, é a China, que é considerada, vamos dizer assim, o inimigo, o potencial adversário dos Estados Unidos, não só para uma possível retorno a uma guerra fiscal, de tarifas, etc., mas sim um certo aquecimento em relação a Taiwan. Então, enquanto a Europa, Oriente Médio, se buscam soluções políticas sob força, em Taiwan a situação é mais complicada, porque envolve como é que os Estados Unidos vai se posicionar em relação às tarifas com a China. Isso que seria o gatilho para disparar mais tensão.
Então, essas são as situações em várias posições, várias partes do mundo, sendo que a equipe do Trump já começa a se movimentar, já tem uma discussão aqui em Washington grande, que vai ser muito importante quem será o ministro das Relações Exteriores e quem será o ministro da Defesa. Então, tem vários nomes na mesa já sendo cogitados, mas é muito importante saber quem será esse negociador que falará por Trump em todas essas confusas situações que nós temos ao redor do mundo. Exatamente, a gente vai seguir acompanhando e contando com a sua análise também direto de Washington. Salvador, muito obrigada, viu? Sempre é importante te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima.